Retomando os trabalhos da sessão do dia 15 de julho, com início às 9 horas da manhã. A partir do item 57, processo recorrente BM Construções, relator Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Ok, vamos então. É uma compensação de crédito, pagamento indevido de IRPJ do terceiro trimestre de 2002. Foi afirmado pela DRJ que a cópia da DECOMP não está anexada, mas no seu relato ainda afirma que o despacho decisório foi motivado porque não foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte. Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que a inconsistência se deu devido ao preenchimento da DCTF, onde o débito relativo a este período foi informado a maior e o DARF foi totalmente vinculado a este débito. Para corrigir a situação, apresenta a DCTF retificadora com o débito correto. A DRJ não concordou, dizendo que a retificação de declaração já apresentada à Receita somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração original. Conformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente junta documentos que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração retificadora. Bom, esse aqui é mais um daqueles casos, né, que eu, como ontem, faço aquela solução proposta. Isso aí. Deixa então aqui. Posso ler meu voto, então? Bom, recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a empresa juntou no recurso voluntário alguns documentos que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração retificadora. Nesse sentido, apresentou a cópia da própria DCTF retificadora contendo débito de R$ 15.670 a título de IRPJ apurado pelo lucro presumido para o terceiro trimestre de 2002, está lá nas folhas 38. Uma listagem das receitas oriundas das notas fiscais emitidas no ano de 2002 e um demonstrativo indicando o faturamento trimestral, bem como o IRPJ devidos e pagos, nas folhas 47 a 51. Extratos de lançamentos do livro diário correspondente ao terceiro trimestre do ano de 2002, folhas 52 a 83, e cópias de notas fiscais emitidas naquele mesmo ano de 2002, folhas 84 a 176. Bom, aí eu faço as considerações acerca da admissibilidade de prova juntada no recurso, no sentido de que aceito a juntada dessa prova, entendo que está dentro do diálogo das provas. Quanto à apresentação da retificadora após o despacho decisório, a turma tem aqui o entendimento consolidado, no sentido de concordar com ela, desde que sejam feitas provas, seja feita a prova, né, da retificação. Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva nessa instância de julgamento, sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis no sistema de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, não há nos autos qualquer cópia do PERDECOMP que motivou o despacho decisório da unidade de origem, nem da DIPJ que demonstra a apuração do tributo naquele trimestre do ano calendário. Além disso, verifica-se algumas inconsistências que precisariam ser esclarecidas, como a diferença entre os 1.054.000 para o total do faturamento indicado na listagem, lá das folhas 50, e os 1.083.000 informados no demonstrativo de folha 51, bem como a ausência do valor elegível na nota fiscal de número 133, uma das que ele juntou folhas 84, na listagem folhas 48. Aí eu faço aquelas considerações que eu já mencionei ontem, né? A necessidade da unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito, considerado fundamental para a sua segurança, conforme
opinião da própria COSIT, da Receita Federal, que ontem foi também transcrito nesse pedaço do voto. Em situações que uma justiça anterior não admite a compensação com base em argumento de fato ou direito, caso superado o fundamento, entendo que o caso deve retornar para análise, né? Sequência da análise na primeira instância, e aí eu trago toda aquela argumentação que foi lida ontem para os senhores, né? E concluo, né? Inclusive aqui reproduzindo aqui os julgados que eu encontrei sobre a necessidade de volta à análise pela unidade de origem no caso de batimentos eletrônicos, que são batimentos sumários. Então, eu oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para superar essa questão da quitação do débito informado na DCTF original, que foi a análise de batimento eletrônico, dizendo que o débito já estava alocado, devendo o processo retornar à origem para a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendidos em compensação, diante também da documentação posteriormente juntada ao processo. Estão me ouvindo? Presidente, a gente não está lhe ouvindo. Me ouve agora? Agora sim. Eu tinha travado a tecla aqui para não pegar o ruído do ambiente e acabou ficando fechado. Nesse caso aqui, houve então confrontação entre a declaração original e o PERDECOMP e em função do descasamento não foi homologado. Depois ele vem trazendo a instrução que seria adequada ao processo, mostrando que houve um erro de fato, é isso? É isso, presidente. Aqui, então, o Ricardo está tentando ampliar um pouco aquele escopo das nossas soluções aí anteriores, né, que a gente estava restringindo aos casos em que o impedimento para análise eram formais, né, eram de natureza processual ou natureza das normas que nem se adentravam em momento algum a questão de fato. Eles querem discutir um pouco isso aí, é uma proposta de ampliar um pouco aquele escopo. Paulo, está fechado, Paulo. Tá, desculpa. Eu acho que a situação, nesses casos, em que há uma análise eletrônica, é bem diferente daquelas situações em que a análise do crédito não ocorre porque se para numa análise preliminar. Então, não há qualquer tipo de análise em relação ao crédito propriamente dito, né, que seria aquele caso mais comum que tem sido julgado por a gente, é a questão da estimativa, onde havia aquela impossibilidade de se compensar a estimativa e ter que se levar para a apuração do final do ano. Aqui não, aqui há uma análise, essa análise é eletrônica, e aí, assim, se nós adotarmos esse posicionamento proposto, né, nós vamos estar aplicando a todos os casos de análise eletrônica nós estamos inviabilizando, na verdade, esse tipo de análise eletrônica, que é um sistema regular. A Receita Federal não tem condições de analisar manualmente todas as declarações, né, e a própria criação da declaração de compensação já foi para tentar solucionar esse problema, né. Os colegas que são da Receita Federal sabem que existia armários, né, nas delegacias do Rio de Janeiro e São Paulo, havia corredores onde os processos ficavam armazenados. Então, a criação da declaração de compensação já foi para permitir o uso dos sistemas informatizados para fazer esses batimentos, né. Se o contribuinte informasse corretamente todas as informações nas declarações que ele presta à Receita Federal,
esse sistema funcionaria corretamente, né? No caso aqui, por exemplo, o sistema o crédito não foi identificado na origem. Por quê? Porque o contribuinte cometeu um erro no preenchimento da sua DCTF. E aí, isso não é, a própria jurisprudência administrativa tem admitido que isso não é um óbice ao reconhecimento do crédito. Simplesmente, no contencioso, ele vai apresentar as suas provas daquele alegado erro de fato, e isso daí pode ser reconhecido. Então, assim, houve uma primeira análise, que é uma análise eletrônica de batimento entre as informações que o próprio contribuinte presta à Receita Federal. No segundo momento, em relação à DRJ, ele já teve essa oportunidade de apresentar os elementos de prova para comprovar esse erro de fato que teria cometido na DCTF e teria obstado a análise eletrônica, e agora ele tem esse segundo momento ainda, né, para se contrapor àquelas razões apresentadas pela DRJ e apresentar esses novos elementos de prova que, inclusive, nós temos acatado como uma própria discussão aí do processo. Então, acho que, assim, essa proposta de sempre nesses casos em que essa primeira análise for uma análise eletrônica, nós devolvermos para reiniciar o processo administrativo, eu acho que a gente está inviabilizando completamente esse tratamento eletrônico, né? Eu acho que, assim, houve já 2 momentos de análise e esse é o terceiro. Ou nós decidimos com os elementos que já estão aqui, ou, se necessário, para formar convicção, a conversão do julgamento em diligência para esclarecer algum ponto adicional. Ok. Flávio? Presidente, eu concordo com o que o Paulo está falando, até acho que isso diferencia um pouco daquele outro caso que a gente julgou ontem, que o Ricardo foi relator, inclusive eu acompanhei, porque nesse caso aqui, o não reconhecimento do direito creditório, ele se deu por um erro do contribuinte, ele mesmo fala isso, tanto que ele retifica a sua declaração. Eu vejo com um pouco de dificuldade voltar para a DRF dentro de todo esse porque é diferente daqueles casos, por exemplo, que aqui constatou-se uma decadência, ele não podia ter pedido, aí a gente entende que a decadência não era o caso, né, Lei Complementar 118, alguma coisa assim, e aí a gente volta e fala, olha, supera a decadência e a partir daí se analisa o direito creditório. Aí, ok, não teve uma análise lá atrás sobre isso. Esse caso aqui só não foi reconhecido direito creditório porque ele errou nesse TF. Então, ele tinha que trazer essas provas, a gente já teve várias decisões. Então, eu acho que diferencia um pouco daquele outro caso lá de ontem e dos outros casos que a gente vem decidindo ao longo dos tempos aí. Eu concordo com as ponderações do Paulo, só para deixar claro isso. Ricardo, você pediu a palavra, mas como você é o relator, vou te deixar mais para o final, tá? Vou ouvir os outros aqui. Gustavo. Presidente, a única questão que eu acho, e eu entendo a posição do Ricardo, as nossas decisões estão ficando erráticas. Ontem acabou se aprovando, acho que foi no caso do próprio Ricardo, a devolução dos autos fora desses casos em que há um óbice jurídico inicial aventado, da decadência, da impossibilidade de compensação de estimativa, etc. Eu acho que a gente precisa uniformizar isso. Está ficando errado. Ontem a gente rejeitou a proposição dele, né? Acho que virou diligência, né? Foi verdade, foi por qualidade. Ele ficou vencido. É verdade. Não, tá. Eu acho que talvez valha a turma colocar um ponto nessa discussão. Olha, cabe essa decisão de retomar o julgamento pela unidade de origem exclusivamente quando verificado um óbice prejudicial inicial. Então, decadência, falta de impossibilidade de análise estimativa e por aí vai. Porque senão fica um casuísmo perigoso sujeito à subjetividade. Eu acho que esse caso aqui do Ricardo, particularmente, eu não vi os elementos, então não sei se dá para julgar com eles. Mas se não der, é diligência. Eu acho que não seria o caso de voltar lá para baixo, desde que, e aí esse é meu principal ponto, desde que existam elementos suficientes para que a diligência possa se debruçar sobre eles. Se houver qualquer elemento novo que tenha que ser trazido aos autos, e cujo ônus seja do contribuinte, eu me oponho à diligência e eu voto por negar provimento.
Porque aí é aquela minha posição em relação à diligência. A diligência, para mim, não serve para reinstruir, serve para esclarecer os elementos de prova para usá-los. Salvo se o elemento está faltando, como o Ricardo indicou aqui, seja, por exemplo, a própria DECOMP, ou a DIPJ, que é um elemento que tinha que estar constante desde o início e de responsabilidade da própria unidade de origem. É só essas ponderações que eu quero fazer para a gente evitar essa discussão e não correr o risco de ficar esquizofrênica a nossa jurisprudência, cada hora uma para um lado. Ok. Andréa? É só para reforçar esse entendimento já expressado também. Eu também entendo que se os elementos já estão nos autos, que a gente deve analisar, que a diligência também é para um caso extra, um esclarecimento adicional, um documento que não está muito visível, alguma coisa nesse sentido. É isso, só corroborando tudo que já foi falado. André? Presidente, é só para mencionar, com relação a um dos acordos que foi citado, que eu até participei e votei a favor nesse sentido, mas no caso, que é o acordo número 10.01.001.762, houve um caso de inexatidão material que foi apurado. O contribuinte tinha pleiteado inicialmente crédito de pagamento indevido, mas na realidade verificou-se que seria saldo negativo, e aí ficou constatado que nem a DRF, nem a DRJ pôde se atentar ao fato de que era realmente um crédito de saldo negativo. E aí, por isso, foi decidido nesse caso que realmente o mais adequado seria retornar o processo para que fosse analisado o crédito realmente de saldo negativo. Nesse caso aqui, eu vejo que é realmente um caso de produção de prova, que realmente só foi apresentado em sede de recurso voluntário, e eu concordo com esse posicionamento de que a gente não pode estar retornando o rito até o início, e que seja caso realmente de diligência, e no sentido do que o conselheiro Gustavo falou, se realmente houver indícios de que o crédito existe. Ok, obrigado, André. Ricardo, pacientemente aguarde mais um pouquinho, tem Cléucio, depois a gente devolve a palavra. Não, é só para também contribuir com isso que o Gustavo disse. Realmente, acho que a gente precisa estabelecer um padrão, né? Eu estou chegando agora na turma, realmente eu não conheço as decisões passadas, mas impressionam os argumentos do Ricardo. Naquele caso que nós vimos ontem, realmente me pareceu que era uma boa saída. Agora, ouvindo a ponderação do Flávio, né, que realmente aqui neste caso especificamente, né, trata-se, né, de um erro do contribuinte que era corrigível lá na origem, talvez a solução pudesse ser diferente, e o que o Gustavo está falando agora, quer dizer, se a gente ficar adotando posições diferentes sobre situações iguais, de fato fragiliza muito, né, o entendimento do colegiado. Então, eu acho, eu acompanho essa ponderação do Gustavo, acho que a gente teria que estabelecer um padrão nesses casos. Embora ainda não esteja totalmente convencido de como é que eu vou votar nesse caso, eu queria ouvir o Ricardo outra vez. Então, Ricardo, antes de você falar, eu fiquei só em dúvida na folha 3, aqui, na folha 5 do seu voto, quando você fala aqui no finalzinho do último parágrafo, além disso, verifica-se algumas inconsistências que precisariam ser esclarecidas. Aí você fala aqui dos valores, depois, bem como a ausência do valor ilegível na nota fiscal de folhas 33. Fiscal de número 33, folha 84 na listagem. É isso mesmo, a ausência de valor ilegível? Bem, Ricardo, aproveita, responde ao Cléucio e já faça as suas ponderações aí que você queria manifestar, por favor. Obrigado, presidente. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Vamos começar aqui com o Cléucio. De fato, acho que aqui é com o valor elegível, né? Bem como o valor elegível. Acho que foi um equívoco aqui na digitação. Obrigado, Cléucio. Bom, vou fazer algumas considerações aqui e depois, praticamente já vi que a decisão da turma já está tomada, mas eu vou fazer assim mesmo.
Em primeiro lugar, quem levantou foi o Paulo, e ele falou sobre essa questão de inviabilizar o processamento eletrônico da Receita Federal. O problema, Paulo, e eu sou da Receita Federal, eu entendo muito bem isso, eu acho que eu já até mencionei para você que a fiscalização também está querendo ser eletrônica. Existe um tal de um projeto FAP, que é Fiscalização de Alta Performance, que pretende também, de forma eletrônica, fazer autos de infração em massa. E, se for dessa forma que são feitas as compensações, que vai ser inviabilizado é o processo administrativo fiscal. E hoje eu acho um absurdo a quantidade de processos que a gente julga de compensação, entendeu? E o que eu acho, a solução, a meu ver, a Receita Federal tinha que fazer algo parecido com o que ela fez com a malha fiscal. A malha não manda para cá os processos que são analisados eletronicamente. Primeiro, existe a possibilidade de o contribuinte discutir, né, com a própria fiscalização e no caso o pessoal de malha, e precisa de gente para isso, infelizmente ele vai precisar de gente, e não, porque robô não resolve todo tipo de problema. Então, acho que a malha, os casos de compensação mereciam também uma análise prévia antes de começar o processo administrativo fiscal. Se é que o processo administrativo fiscal seria a melhor solução para esse tipo de casos, talvez só em casos muito extremos. Mas, enfim, então eu entendo que a Receita Federal tem que dar um jeito nisso, não pode ficar essa quantidade absurda de processos com casos que, como eu falei aqui, mais de 90% com certeza resolvido facilmente se houvesse uma interação contribuinte-fisco. Segundo, agora um outro ponto é que a questão de inconsistência, né, das nossas votações, acho que foi o que falou, né? Nós temos que parar com essas casos parecidos e efetivamente de uma forma se propõe a diligência e de outra se propõe essa solução que eu estou dando, falta de padrão. Isso realmente é o que me incomodou quando eu cheguei na turma, porque eu tentei seguir um padrão, depois até renunciei, deixei para a turma ver se ela decidia caso a caso de forma que seria mais casuística. E, bom, o próprio presidente falou que não deveria proceder assim. Eu sempre tenho que fazer minha proposta de solução do caso. Eu estou vendo que a proposta não agradou a todos, nem a maioria, então eu sou muito fácil de me render. Mas a minha proposta, então, passa a ser agora a diligência. Vai ser sempre diligência, porque eu não vejo, volto a dizer, não vejo absolutamente nenhuma diferença entre os casos de decadência, esse caso de exemplo que eu coloquei aqui, e os casos em que o batimento eletrônico foi lá e também já negou. Então, a minha proposta vai ser sempre pela diligência. Agora, com muita dor. Por quê? Porque diligência, tá, tem várias implicâncias, e a implicância aí prática mesmo. Primeiro que vai voltar o processo para cá. A gente vai ter que fazer mais uma análise, mais uma pauta de julgamento, e o que é pior, né? Essa questão que nos é imposta. Nós recebemos um processo agora com metade do número de horas para ser contabilizado lá na questão da performance nossa. Quando os processos que voltam de diligência não entram no lote, portanto, você recebe o lote mensal de 127 horas e mais esses estão voltando de diligência. Portanto, e lá na frente eu não sei como é que fica essa conta de chegada, porque você tem que fazer dos 127, mais 127, mais 127, aí daqui a pouco você também tem que cumprir os 6 meses. Então, tem todo esse gerenciamento aí de risco, vamos dizer assim, que a gente tem que empurrar com a barriga. Às vezes, pode simplesmente deixar para lá, que é o que eu tenho tentado adotar, mas não é no meu íntimo. No meu íntimo, eu fico incomodado toda vez que eu estou sendo pressionado e não estou conseguindo dar conta daquilo que me é proposto. Então, isso também me incomoda. Mas eu me rendo à turma, como disse. A turma, já submeti esse caso várias vezes à turma, e a minha solução vai ser sempre diligência, que eu vejo que é a maioria dos casos. E os outros casos que vocês não concordam, eu peço para que façam o vosso vencedor, e não vou mais trazer essa discussão, a não ser esses casos dessa sessão ainda, que tem, parece que 5 ou 6 ainda, exatamente com essa solução, eu peço, então, que alguém faça o voto de vencedor da diligência. Ou então, porque também a outra solução seria dizer o seguinte, olha, eu não concordo nem analisar, adota a posição da Receita Federal, contribuinte, não trouxe os casos, não trouxe a prova no momento, lá no primeiro momento, então azar se eu nego o provimento. Mas isso não é justo, porque eu entendo que o contribuinte
volto a dizer o que eu já disse ontem, ele não tem essa facilidade que parece, né? Para nós, nem para nós é tão fácil, né? Não é tão fácil chegar a toda essa parafernália de sistemas e acertar todos os dados, todas as informações, e no momento ali da manifestação de conformidade, muitas vezes o contador, o funcionário da empresa não domina totalmente a situação, ele coloca qualquer informação e ainda está faltando prova, só depois, no momento maior, ele consegue, muitas vezes, aí vem um advogado mais experiente que efetivamente dá o parecer mais adequado e traz as provas. Então, eu prefiro, então, cair na diligência e vai com todas as consequências, infelizmente, que eu já acabei de apontar. Obrigado, presidente. Era só isso que eu queria falar. Bem, eu não tinha manifestado, só para deixar claro, Ricardo, que pese parecer casuístico, de fato é casuístico no sentido de que você tem que enquadrar o fato à proposição, mas a regra do colegiado tem sido, sim, pelo menos que eu me lembro de participar, uniforme no sentido de só dar o provimento parcial para que a unidade reinicie, eventualmente, a discussão, a partir de uma análise do mérito, nas situações em que a análise não houve qualquer abatimento da questão meritória, não houve qualquer avaliação meritória, ainda que eletrônica. Então, assim, aqueles casos, como colocado, da prescrição do direito, que foi aventado pela unidade, aí ela já parou de analisar, ou aquele caso que a IN proibia a compensação de estimativas, por exemplo, né? E que passou a ser, pela jurisprudência, a própria IN foi reformulada e passou a ser admitida. Então, não foi feito, simplesmente foi negado o direito do contribuinte com base em uma outra premissa que não a premissa da existência ou não do seu direito de crédito. Se houve alguma avaliação de direito de crédito, a regra desse colegiado tem sido, ou a gente tem elementos e decide favoravelmente ou negativamente, ou, às vezes, ele não é bem instruído, ou a prova é trazida extemporaneamente, né? A alegação é extemporânea, a gente não conhece, ou há um elemento complexo que precisa de um aprofundamento, um batimento com a declaração, um ADIF, ou qualquer outra avaliação por parte da unidade, e aí a gente tem devolvido pela forma de diligência. Parece que essa é a solução mais adequada para esse caso, que eu estou depreendendo. Na medida que a gente conheça as provas trazidas, que vêm dentro daquele processo dialético que a gente costuma utilizar, né? A DRJ disse, olha, só DCTF não me basta, eu preciso de prova. Ele vem e traz a prova. Se você não tem segurança quanto a reconhecer de imediato e dar provimento, e necessita de um esclarecimento adicional para ter essa convicção, eu acho que é o caso de diligência. As provas não são boas ou não conseguem levar nenhum tipo de confirmação da alegação do contribuinte. Você pode negar provimento, né, de imediato. Ou ela é suficientemente boa e a gente dá provimento, né. Então, as vertentes que cada caso concreto vai exigir, porque quando chega aqui, invariavelmente vai chegar na questão da prova, né. Se chegou até aqui, é porque ele veio nesse processo adicionando elementos ou argumentos e trazendo provas novas, né. Então, assim, restrito, né, a tua posição, eu entendo. Eu também acho que talvez a carência de pessoal da Receita acaba desembocando uma série de julgamentos que não deveriam chegar aqui, né, por uma questão de tratamento eletrônico. A sua analogia com a malha fiscal é bem interessante, né. Só não sei, só que o número de compensações acho que é milhares de vezes maior do que o número de casos de malha. E aí a Receita, cada dia tem menos gente, né? Então, assim, eu estou dizendo que a solução é boa ou ruim, mas infelizmente nós esbarramos com essa crescente perda de pessoal, né, da Receita por aposentadoria, sem reposição, né. Auditores tem desde 2014 que não tem concurso público, né. Daqui a pouco, como você falou, daqui a pouco vai ser auto de robô, sem batimentos que não necessariamente são dados informados errados, muitas vezes por um contribuinte, por outro, faz uma confrontação e lança um auto. E depois alguém vai precisar examinar, uma pessoa vai precisar examinar se esses dados estão consistentes ou não, né.
Então, mas eu defendo assim que, em que pese possa parecer um tanto errática as soluções que a gente vem adotando, elas são talvez casuísticas. Casuística porque cada caso é um caso mesmo. Mas se observarmos, fizer um levantamento das decisões, a gente vai ver que há uma coerência do colegiado nesse sentido. Não me lembro de caso que tenha fugido essa regra que a gente está tentando colocar. Então, assim, respeito à tua posição, vou trazer só diligência, mas em alguns casos é clara a situação, que por exemplo, a estimativa, né, aquela que era negada a possibilidade de compensação de pagamento indevido, e o caso da prescrição que tenha sido aventado sem nenhuma discussão de mérito. Pelo menos nesses dois casos me parece muito óbvias aquela solução para devolver para a unidade. Então, aí, agora faça análise e veja aí qualquer coisa. Se não concordar com o pleito do contribuinte, abre para ele um novo rito do PAC. Mas acho que todo mundo tem uma posição clara já. Podemos. O Ricardo, em não acolhendo essa proposição, você estaria transformando em diligência a sua solução. É isso, né, Ricardo? Eu entendi o que você falou. Eu peço para que esses casos de hoje, que são 6 a 7, sejam colocados como alguém faça o voto vencedor, e todas as próximas sessões eu vou trazer proposta de diligência. Então vamos a Paulo. Eu estou tentando olhar aqui os documentos justamente para tentar afirmar essa convicção se os elementos que estão nos autos são suficientes para a gente já tomar uma decisão, pelo provimento ou pelo não improvimento do recurso, se ele não demonstrou esse erro de fato que ele está alegando, né? Eu acho que seria questão de improvimento, se ele não traz os mínimos elementos, né, aos quais ele foi instado, até pela própria decisão da RJ, a trazer, seria pelo improvimento, ou se ele comprovou cabalmente, seria pelo provimento, ou para esclarecer que dúvidas teriam que ser esclarecidas na eventual diligência, né? Então, assim, em relação a essa análise ser feita aqui na hora, eu acho uma coisa bem complicada. A gente fazer essa análise, eu perguntaria primeiramente ao relator que elementos, se esses elementos que foram trazidos aqui, qual o julgamento que ele faz em relação a essa questão. O contribuinte conseguiu, de algum modo, comprovar esse erro de fato e haveria apenas alguns pontos a serem esclarecidos na diligência? É essa a sua posição, é isso? Minha posição é sempre no sentido de que fazer uma análise só dar provimento com muita certeza. Minha análise é bem restritiva. Mas quando eu enxergo que há verossimilhança nas alegações diante das provas trazidas, eu entendo que a unidade de origem deve fazer análise. A gente nunca deve fazer aqui, até em atendimento ao parecer COSIT que eu trago, que é nessa linha, né? Então, eu acho que é um caso, sim, que deveria ter uma análise lá pela unidade de origem. Entendo que esse caso, assim como os próximos que eu trarei, são nesse sentido. É porque aqui você aponta que, por exemplo, o faturamento é uma divergência entre o valor informado numa listagem e num demonstrativo, né? Assim, eu não sei, esse aqui é um recolhimento do quê? De estimativa? É presumido. Terceiro trimestre de 2002, né? E pelos demonstrativos deles, esse demonstrativo, não sei se é demonstrativo contábil. Então, veja só, há um quadro que o contribuinte fez, que é esse quadro onde ele demonstra uma receita de 1.083.000, né? E com base nessa receita de 1.083.000, haveria um imposto devido de 15.670. E ele pagou 80.000, então haveria esse crédito de 65.000. Aí, antes disso, ele traz uma listagem de notas fiscais, que aí você totalizando as notas desse terceiro trimestre, ao invés de 1.083.000, como está apresentado nesse quadro, daria uma receita total no trimestre de 1.045.000. 1.054. 54. Em seguida, ele traz o livro diário dele. Nesse livro diário, né, eu não
óbvio, não tive tempo de conferir as notas fiscais, mas eu vi que o imposto apurado é próximo a isso aí desses 15.670. Não sei se bate exatamente, mas é alguma coisa nesse sentido aí. No livro diário, o imposto apurado no trimestre, é a última folha do livro diário, se eu chegar aqui. Ele não traz o razão das receitas? Ele traz o diário. Das receitas, ele traz uma listagem das notas fiscais. É 15.670,67 é o valor que está no diário. Eu acho que bate com esse valor que está aí nesse demonstrativo. Então, assim, a princípio, o valor que está no diário é o que ele está dizendo realmente no demonstrativo, que é o que ele devia. E aí, depois disso, ele traz uma série de notas fiscais, que provavelmente seria essas que ele relaciona, só que a grande maioria está elegível. A nota fiscal não seria um elemento bom para análise aí, né? Aí, nesse caso, seria interessante uma diligência, Paulo, para... Então, mas esclarecer o quê? É isso que eu queria entender. Se o que está registrado nos livros que ele apresenta, que você colocou aí, condiz com os documentos que ele apresenta, apesar de estarem elegíveis, até para fiscalização intimar ele apresentar documentos legíveis para ela bater a documentação abidônea com a documentação fiscal e contábil dele. Entendeu? Porque a gente vai decidir com base numa documentação que está ilegível, não sei se foi um problema na digitalização, enfim, acho que a fiscalização poderia, inclusive, instar o contribuinte a apresentar documentos legíveis, caso ela... O diário está legível. Não, sim, eu entendi. Eu acho que para ver se o que está registrado em diário, o que está contabilizado em diário, condiz com a documentação abidônea que ele deveria ou que ele apresentou. Só uma sugestão mesmo. Vamos lá. Se ele deveria ter apresentado alguma outra documentação e não apresentou, né, assim, haveria uma falha dele. Mas eu acho que, assim, a princípio, ele apresentou as notas fiscais, uma listagem de notas fiscais. As notas fiscais não, as notas fiscais estão ilegíveis, mas ele apresentou uma listagem de notas fiscais, demonstrando como é que está composto como é que está composto a apuração dele, né, o faturamento dele, e apresenta um livro diário. Então, seria simplesmente bater essa listagem dele com o que está no diário. Não, é isso que eu queria. Isso poderia ser feito aqui. Mas será que a gente, por exemplo, bater essa listagem, essa auditoria a gente teria que fazer? Isso que é a minha questão. Eu, por exemplo, não sei se eu teria essa capacidade de bater certinho, se está tudo certo. E principalmente porque nós estamos falando de documentos elegíveis. Aí minha questão... Legíveis. Eu não estou falando das notas fiscais, estou falando da listagem dele. A listagem que ele apresentou, mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, pode ser que esses documentos elegíveis sejam problema na hora que a própria unidade fez a digitalização, o contribuinte apresentou documentos legíveis. Então, essa auditoria, até mesmo para instar o contribuinte, não para trazer novos documentos, mas trazer um documento legível que já está nos autos, acho que seria factível, assim, pelo menos essa é a minha opinião. Andréia pediu palavras, tirou. Quer falar, Andréia? Eu só queria comentar que essas notas fiscais que estão ilegíveis também não consta separado o valor da retenção, não está destacado. E que, além disso, não dá para saber se houve o efetivo recolhimento. Então, não sei. Entendeu? Acho que os documentos, em princípio, analisando, assim como o Paulo falou agora, rapidamente, não sei. Mas retenção do quê? André, A questão aqui é recolhimento de presumido, né? Não tem retenção. Tá certo. É só recolhimento. O recolhimento existe porque o próprio despacho decisório reconhece que ele existe, só que ele estava completamente alocado, né? Entendi. Tá certo. Tem razão. A minha discussão não é sobre o recolhimento, é se esse recolhimento foi a maior ou não, né, Paulo? Porque o recolhimento está reconhecido, né? Já. Não, mas ela perguntou, assim, a dúvida dela era se existia, né? Se efetivamente foi feito. Ele traz algum balancete, Paulo? Você que olhou aí. Ele traz o diário e traz uma listagem das notas fiscais que compõem o faturamento dele, que é justamente onde dá essa divergência que o Ricardo apontou. Nessa listagem que ele faz das notas fiscais, ele lista um número menor, um valor menor do que o que está... Mas isso aí seria até pouco relevante se a base dele é a maior, né? Exatamente. Ele está reconhecendo sobre a base maior. Isso aí acho que não seria um problema para reconhecer.
É por isso que eu estou nessa dúvida. Qual seria o objeto da diligência, né? Nesse caso aí. Porque eu acho que os elementos que estão nos autos já seriam suficientes para se formar uma convicção, né? A princípio, por exemplo, eu estou pegando o processo aqui na hora, né? Mas... Sim. Seria só efetivamente se bater as informações que estão nos autos. E a DIPJ dele não traz esse faturamento, a DIPJ não está nos autos. A DIPJ não está nos autos. Né, Ricardo? Nem DIPJ, nem PADECOMP estão nos autos. E ele não menciona nada, se declarou isso originalmente, se ele declarou menos, Ricardo, nada? Não lembro, presidente. Ele declarou errado, porque é essa a questão, assim. O que ele alega, na manifestação de conformidade, ele alega que na DCTF ele preencheu a maior, o valor do débito. Tá, mas e na DIPJ? O que ele declarou? Porque como é construção, o presumido é recolhido... como é construção, pode ser aquela questão, inclusive, do 8% e 32%, né? É possível. É possível. Eu não sei se isso é suscitado em algum momento. Eu teria que ver os valores aí para bater. Porque aí a questão se é com emprego de material, se é emprego de material, aí exige outra prova, né? Isso. Bem, eu realmente fico numa situação difícil aí. Ou a gente pede vista, aí com a vista esse processo, para examinar, né? E realmente... Quando sai com vista dele, que a gente dá uma analisada no que tem nos autos, e, eventualmente, se necessitar de uma diligência, eu acho, assim, está com muito cheiro de ser essa questão de 8% e 32%. A diferença está bem grande, né, de valor recolhido para valor... que ele está falando, recolhendo de 80 contra 15 mil, não é isso? 4 vezes o valor. Ou 60 para 15. Que é exatamente o 8 para 32, né? Isso. E aí talvez os elementos que ele tenha trazido não sejam suficientes para comprovar essa questão de emprego ou não de da base. E aí não é... Talvez nem seja o caso nem de diligência, ele negar provimento. Bom, então você pede vista, Paulo, para dar uma examinada? Então o relator, nesse caso, votou por dar provimento parcial, mas o Paulo aqui, que é o primeiro a votar, entendeu que há necessidade de um exame melhor dos elementos dos autos. Então sai com vista. Você quer que ponha a vista coletiva ou você mesmo dá conta desse, Paulo? Se alguém mais se dispuser a dar uma olhada. Então eu vou converter em vista coletiva com o seu pedido convertido em vista coletiva. Deixa eu fazer a anotação aqui. Ô, Paulo, vou dar uma olhada também, tá? Estou anotando aqui. Ok, esse era o item 57. Então, o Ricardo continua com a relatoria. Item 58, Ricardo Borborema, esse nós vamos ter sustentação oral também. Podemos seguir? Vocês querem fazer intervalo? Tá tranquilo? Então, vamos seguir. Vai ter sustentação, né? Vai. Você apresenta o relatório, depois a gente interrompe para a sustentação. Muito repetitivo, né? Uma compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de RPJ, que é pagamento de indevido de estimativa.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no PERDECOMP havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que cometeu erro no preenchimento da DCTF original, mas, após levantar balancete, verificou não haver estimativa a ser paga naquele mês de apuração. Por isso, retificou a correspondente DCTF e juntou planilha demonstrativa da referida apuração. A DRJ, no entanto, argumentou que a comprovação do erro no preenchimento da DCTF é ônus do contribuinte e que a planilha apresentada não possuía qualquer valor probatório, pois desacompanhada dos registros contábeis em que se baseou. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente, alega que, após o pagamento da estimativa, recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com fruição de 1º de janeiro de 2013 a 31 de 12 de 2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do balancete de suspensão-redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente mês. Com a manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo, como a DRJ não a considerou isso suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais com recurso. Cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ a pagar e DCTF da IPJ retificadores. É o relatório. Bem, então vamos ter a sustentação oral. Vou compartilhar o vídeo aqui da patrona do contribuinte. Olá, bom dia, ilustres conselheiros, bom dia, espero que todos estejam bem em segurança e agradeço a oportunidade para a realização da presente sustentação oral e serei breve. A minha sustentação oral se relaciona com 3 processos que foram incluídos nessa sessão de julgamento de julho. Ela se refere aos itens 58, 59 e 60 da pauta, e a recorrente à Borborema Energética. Os 3 casos se referem a períodos do ano calendário de 2013, especialmente maio, junho e julho. Tá? Os 3 casos consistem em pedidos de compensação realizados pela recorrente por meio da correta apresentação dos pedidos eletrônicos de compensação, os PERDECOMPs, para a compensação de créditos de imposto de renda da pessoa jurídica com débitos de PIS e de COFINS, como se verificam das razões dos recursos voluntários apresentados. No ano de 2013, a recorrente inicialmente apurou valores a pagar a título de imposto de renda da pessoa jurídica, competências de maio, junho e julho. Esses valores foram declarados corretamente em DCTF e recolhidos nos respectivos vencimentos, conforme demonstram os DARFs que foram acostados aos autos. Ocorre que, após esses recolhimentos referentes às competências de maio, junho e julho, em 27 de setembro de 2013, a recorrente foi intimada do laudo constitutivo número 89 de 2013, através do qual a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, concedeu benefício fiscal de redução do imposto de renda da pessoa jurídica em 75%. Esse laudo foi juntado aos autos, especificamente no documento número 6 de cada um dos recursos voluntários. Por meio do referido laudo constitutivo, a SUDENE concedeu esse benefício de 75% do IRPJ com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013. Como esses efeitos são retroativos, a recorrente, então, procedeu à revisão das estimativas mensais do IRPJ do ano de 2013 e verificou que, especialmente nos meses de maio, junho e julho, em razão da concessão do benefício de 75%, não havia valores de estimativas mensais. Ou seja, os valores que ela recolheu por meio dos DARFs nos respectivos vencimentos foi indevido, o que gerou o direito creditório. Em decorrência do direito creditório, a recorrente apresentou os PERDECOMPs que foram submetidos à apreciação pela Receita Federal.
Cumpre destacar que, além do laudo que foi juntado aos autos e de todos os documentos fiscais e contábeis, após a revisão que foi realizada pela recorrente, ela retificou todos os documentos fiscais e contábeis, a título exemplificativo, as DCTFs e as da IPJ de 2013. E esses documentos retificadores estão juntados também nos autos, especialmente no recurso voluntário, né? Os despachos decisórios que analisaram esses pedidos de compensação foram emitidos em 2015 e não homologaram essas compensações, razão da apresentação das manifestações de inconformidade. A DRJ também não cruzou essas informações com o que ela tinha em sistema e julgou improcedentes essas manifestações de inconformidade, razão da interposição dos recursos voluntários que estão sendo julgados por essa colenda turma ordinária. Entretanto, considerando os documentos contábeis e fiscais que foram juntados aos autos e as alegações, nós temos a seguinte situação. Pelo princípio da verdade material, esse colendo do Conselho Administrativo tem precedentes favoráveis no sentido de que a parte pode vir a juntar documentos comprobatórios, ainda que em sede de recurso voluntário, desde que antes da prolação de acórdão pelo CARF, como procedeu a recorrente. Então, esses documentos podem ser aceitos pelo Conselho. Além disso, quanto ao mérito, a recorrente também demonstrou que o pedido de revisão das estimativas mensais decorreu de um fato novo que ocorreu em setembro de 2013, que foi a emissão do laudo constitutivo número 89 da SUDENE, ou seja, a recorrente já tinha feito recolhimento para maio, junho e julho, quando em setembro de 2013 a SUDENE emitiu o laudo constitutivo. E expressamente nesse laudo constitutivo, que é o documento 6 dos recursos voluntários, o laudo possui efeito retroativo a 1º de janeiro, o que gerou o direito ao crédito. Tendo em vista a retroatividade dos efeitos do laudo, foi necessária a revisão das estimativas mensais recolhidas e verificadas pela recorrente ao longo de 2013. Com a revisão, verificou-se a inexistência dessas estimativas e os recolhimentos indevidos realizados em maio, junho e julho, razão da apresentação dos pedidos de compensação que foram não homologados. Por essa razão, considerando as alegações, os documentos fiscais e contábeis e esse laudo constitutivo da SUDENE, requer a recorrente o provimento dos recursos voluntários, com a reforma dos venerandos acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento e, ao final, a homologação das compensações realizadas. Caso não seja esse o entendimento dessa colenda turma, se por final se entenda ser necessária a apreciação mais elaborada ou mais técnica desses documentos, que seja então determinada a conversão do julgamento em diligência para apreciação pela DRJ, já que esses documentos não foram analisados. Essas são as minhas considerações e agradeço mais uma vez pela oportunidade de realização da sustentação. Obrigada. Bem, então, feita a sustentação, podemos ir ao voto, Ricardo. Bom, o recurso tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu não serem suficientes os argumentos suscitados na manifestação de inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente quitado. De fato, a única prova apresentada foi a planilha demonstrativa juntada com a manifestação de inconformidade. Ainda assim, a referida planilha já indicava que o motivo para a inexistência de qualquer débito naquele mês era uma dedução a título de redução, SUDENE, a partir do valor apurado para o imposto devido. No recurso voluntário, a empresa apresentou novos esclarecimentos e anexou documentos que julga serem suficientes para comprovar a inexistência do débito. Nesse sentido, informou que recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com fruição de 1º de janeiro de 13 a 31/12 de 22. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do balancete de suspensão-redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente mês. Com a manifestação de conformidade, apresentou a retificadora da DCTF,
Contudo, como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais com o recurso. Cópias do referido laudo, balancetes mensais, verificação, razão da conta IRPJ a pagar e DCTF de PJ retificadores. Eu faço aquela análise, aceito os documentos, aceito também a retificadora desde que haja provas, faço menção à súmula 84, que afirma que é possível a caracterização do indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de estimativa, mas entendo que, apesar de induzirem verossimilhança nas alegações, os documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva aqui no CARF. Né? Eu vejo que, apesar de a DIPJ retificadora apontar indícios de que há uma consideração da redução de 5% com base no lucro da exploração, não se pode aferir se a interessada realmente preenche os requisitos para o usufruto do benefício contemplado no laudo constitutivo. Inclusive, pelo fato de que o próprio laudo ressalta que ele deveria instruir o requerimento da empresa beneficiária à unidade da receita que estiver jurisdicionada. Faço aquela consideração de que a própria COSIC entende que essas análises têm que ser feitas nas unidades de origem, as análises mais aprofundadas dos pedidos de compensação, de direito creditório, e a minha proposta é aquela que os senhores já sabem, que já sei que é vencida, de retornar à unidade de origem com o provimento parcial do recurso. Mas, como já discutimos, né, em próximos casos eu já estarei submisso à vontade da maioria. Ricardo, fala só um pouquinho, Flávio. Acho que Gustavo pediu aqui. Presidente, com a devida vênia ao relator aqui, mas o problema aqui é um pouco mais, até mais grave. O benefício ele não é automático. O benefício não está condicionado à apresentação do laudo, mas ao deferimento desse benefício pela unidade de origem da Receita Federal. Não é questão de voltar lá, ele tinha que ter instruído o processo com o deferimento do pedido da isenção. E até onde eu vi, Ricardo, eu não sei se você chegou a olhar, esse deferimento não está nos autos. Então, me trazer o laudo é absolutamente insuficiente. Flávio, o juízo, o deferimento é automático, ele declara da DPJ, mas tem que ter uma receita, a Receita tem que fazer a análise, mesmo que seja eletrônica. Não, ele não é automático. O artigo 3º do decreto 4213 é muito claro que ele tem que ser dirigido à Receita, à unidade da Receita Federal. Instruído com o laudo. Não sei. Mas ele tem que ter retroativo sobre o assunto. Porque a gente tem analisado aqueles pedidos de PEC. Eu não sei se isso daí se entra naquela inclusive, tem todo um contencioso próprio. Se o pedido for denegado, cabe impugnação e por aí vai. Mas ele não tem efeito retroativo, Gustavo? O laudo. Tem um laudo. Você não tem um pedido dirigido à unidade de origem. Ok, mas uma vez deferido esse pedido, não tem um efeito retroativo? Tudo bem, Flavinho, mas você não tem prova nem de que ele pediu a unidade de origem, o que nós vamos analisar aqui? A questão do prazo da apresentação, Flávio. Depende do prazo da apresentação, entendeu? Se ele apresentar até determinada data, aí retroage a data do laudo, se não, a partir da data da apresentação, depende de quando ele apresentou para a Receita Federal. O fato é que a isenção aqui, vamos considerar a isenção, ela é condicionada. Ela não é isenção geral, ela é pessoal, particular, e depende de despacho. Inclusive, até outro, você tem despacho específico da Receita. Não tem prova de que ele fez o pedido, e muito menos, por conseguinte, a prova da existência de um despacho que tenha deferido. E aí é aquela minha briga com o problema da instrução do processo. Eu não vou aqui concordar com uma posição que se permita trazer novos elementos de prova depois de todas as oportunidades já dadas. Mas eu tinha entendido, Gustavo, que ela tinha trazido esse despacho. Ela trouxe o laudo, só o laudo. A pergunta que eu ia fazer, presidente, quando eu pedi a palavra aqui, era até voltar um pouco atrás, até com relação à súmula 84. Porque o Ricardo cita ela aqui no voto, e
e houve, de fato, esse impedimento de análise do crédito por conta de se tratar de um débito de estimativa e, por isso, deveria compor saldo negativo e não poderia gerar direito creditório? Essa que era a minha pergunta. Não houve nada disso. Eu só trouxe a súmula 84 só para dizer que nós podemos, de fato, concordar com o direito creditório oriundo de pagamento indevido de estimativa. Só isso. Tá? Mas a DRF não parou a análise do crédito por conta desse... Não, a DRF bateu o cara crachá, olhou lá, ó, o pagamento está alocado a débito, então você não tem direito a crédito. Agora, e com relação à questão da isenção, eu não sei, eu confesso a vocês que eu não sei qual é o procedimento efetivo para ter direito à isenção, mas eu noto que há verossimilhança nas alegações, por isso eu acho que a análise deveria ser feita na unidade de origem. Tá, Clécio e depois André. A minha dúvida sobre esse ponto que o Gustavo levantou, a unidade de origem, então, não deveria ter orientado o contribuinte para juntar o deferimento do benefício como uma condição de análise? A unidade de origem, ela só bateu o cara crachá. Essa questão do direito a essa isenção, redução, né? Só veio com a manifestação de inconformidade. O Pelcio, só tentando ajudar assim, a DRJ simplesmente diz, você não me comprovou o motivo, você disse que é isso, mas você não me trouxe os elementos de prova. E ele trouxe o que ele achou que era elementos de prova, o laudo, por exemplo, como suficiente. Essa foi a instrução que ele trouxe. A DRJ não era obrigada a dizer, você tem que trazer isso e aquilo, mas ela falou genericamente, parte, e aí a questão é saber se esse que ele trouxe é suficiente ou não, e se é o caso de baixar em diligência para complementação. Só um pouquinho, Paulo, o André tinha pedido, depois você. Presidente, era só para corroborar a questão que o Gustavo levantou. O documento de folha 279 tem um laudo constitutivo, né, do Ministério da Integração, e aí ele fala expressamente que o laudo deverá instruir o requerimento da empresa beneficiária à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a que tiver jurisdicionada, para efeito de reconhecimento do direito ao benefício fiscal aprovado, conforme estabelece o artigo 3º do decreto, já mencionado. Então, me parece realmente que não, pelo menos o contribuinte não apresentou o deferimento desse benefício, mas apenas o laudo. Ok, obrigado, André. Paulo. Não, só em relação a essa questão que o Clécio levantou, é que na manifestação de inconformidade, o contribuinte não faz menção a essa questão do benefício, da isenção e redução. Ele simplesmente fala que fez uma reapuração e que viu que se tivesse levantado um balancete de suspensão, ele não teria valor devido por estimativa, né? Aí ele apresenta um quadro, nesse quadro você vê no final que há esse destaque da redução da SUDENE, mas na manifestação em si ele não fala acerca disso. Então isso aí não foi nem enfrentado pela É só o acerto do imposto devido que ele demonstra. Gustavo. Bom, nessa situação que o Paulo levantou, então, gente, para mim, inclusive, não se pode conhecer desse argumento nessa instância. Esse argumento inova completamente o contencioso que não foi, Ricardo, inova completamente o contencioso que não foi apresentado nem a DRJ, viola o artigo 17 do decreto 7235, porque não houve a manifestação explícita e houve, nesse caso, preclusão contra essa hipótese, e aí nós estamos trazendo, numa terceira instância, um novo argumento. Então, para mim, não é nem de se conhecer desse argumento. Gustavo, me desculpa, Gustavo, o contribuinte teve a seguinte informação: sua estimativa já está alocada quanto deve. Ponto. Batimento eletrônico. O que você quer que ele diga numa manifestação de conformidade? Ele tem que falar toda a apuração dele e trazer todo mundo. Ele trouxe uma apuração, olha, a minha apuração aqui é essa. E aí tem um item aqui que depois foi discutido. Desculpa, mas essa é a premissa do parecer 2 da COSIT. Você está querendo que o cara produza uma prova na manifestação de conformidade
Ele tem que imaginar todas as possibilidades, porque... Ricardo, não é prova, é argumento, cara. Eu não estou falando nem de discussão fática. Estou falando de argumento. Ele traz a planilha que ele tem vários itens ali que chegaram àquele direito creditório. Mas ele tem que explicar por que ele retificou, cara. É o mínimo. É o mínimo. Não estou falando nem de prova. Ô, Gustavo, mas eu acho que aqui, assim, ele traz uma planilha que ele busca demonstrar o que ele deveria ter pago em face do que recolheu. E ali tem um item que é a redução. Eu acho que é um excesso de rigor não admitir essa discussão nesse contexto, no contexto da prova que ele está produzindo. E da própria discussão, porque qual é a discussão central? Ele está reapurando o imposto devido em função... ele detalhou, é verdade, no recurso, o grande mote do recolhimento devido, que era essa questão do recurso. Eu acho que, agora, se é suficiente ou não, aí eu concordo contigo, tem que entrar no mérito. Mas eu acho que está dentro do bojo da discussão do pagamento indevido, né, seja por A, por B, e dentro da instrução processual, me parece, não sei. Acho que seria um excesso de rigor aí nessa... Não é excesso de rigor, ele traz uma planilha julgada, eu confesso que eu não abri a manifestação. Ele está demonstrando o débito dele, e dentro desse débito está incluído lá. Mas vem cá, o que delimita o objeto do processo administrativo é o pedido e causa de pedir. Ele não declina a causa de pedir, presidente. A causa de pedir é que ele recolheu maior. Beleza, mas aí ele não explica isso já no documento. Bem, ele pode ter sido econômico na forma de apresentar, mas não, aí a gente não deve tratar isso aqui como um processo judicial. Detalhe, nós estamos tratando de um processo de contribuinte que aparentemente está bem representado. Então, assim, até para evitar uma discussão de 3 posições e ter aquela briga, eu vou fazer uma declaração de voto falando que não era para conhecer da alegação. Mas, superada essa questão, aí tudo bem, eu já expus minha posição aqui, presidente. Ok. Paulo, tem condições de podemos iniciar a votação? O relator está dando um provimento parcial para que a unidade analise todos esses fatos. Em relação a essa posição, eu não concordo. Né? Eu acho que a análise tinha que ter sido realizada a partir dos elementos dos autos para dizer ou que se dá provimento, ou se não dá provimento, ou se converte em diligência e diz quais são os elementos que precisam ser apurados na diligência. Aqui volto a dizer, fica numa situação difícil nesse momento do julgamento se deparar com e fazer essa análise dessas provas, né? De fato, assim, o contribuinte na manifestação de conformidade, a manifestação de conformidade tem uma folha, né? Ele simplesmente diz, olha, eu fiz uma reanálise e vi que se eu tivesse levantado um balancete de suspensão ou redução, não teria valor devido nenhum. E apresenta um quadro onde ele apura o valor devido e esse valor devido integralmente é absorvido pelo benefício da redução, né? Apesar dele não ter falado nesse benefício. Aí o que a DRJ falou foi que ele precisava apresentar documentos contábeis que comprovassem esse fato que ele está alegando, né? Ele traz, de fato, o SPED, né? Traz um balancete desse mês aí, que seria algo, um elemento de prova em relação a esse indébito dele, e traz esse laudo da SUDENE, com essa consideração que o Gustavo fez, né, que de fato ele não traz a prova de que isso foi analisado, foi apresentado à Receita Federal, né, mas traz esse laudo. Então, assim, ele traz elementos verossímeis com essa alegação dele, né, e aí eu até discordo um pouco do Gustavo em relação a ele estar totalmente inovando. Na verdade, ele não esclareceu bem na manifestação de conformidade, esclareceu melhor no recurso voluntário. Né? Mas, mais uma vez, fica difícil saber, esses elementos que estão nos autos são suficientes ou é necessário baixar em diligência para esclarecer o que exatamente? Um dos pontos a serem esclarecidos, eu acho que já poderia ser essa própria questão do benefício dele, né? Porque analisando a DIPJ dele, eu já vi uma coisa esquisita lá, porque ele deduz esse benefício como uma exclusão do lucro líquido,
e depois ele deduz o mesmo valor lá na apuração do final do ano. Mas isso aí tem a ver com o final do ano, não tem a ver com esse período aqui. Então, não sei nem se houve fiscalização e isso foi modificado. É uma situação complicada. Parece existir motivo para que a unidade realmente aprecie, sob vários ângulos, né, essa questão, né? A existência do pedido, isso aí a unidade tem essa informação, se ele pediu. Sim, a gente poderia... Acho que a gente poderia apesar de ele não ter apresentado, talvez seja uma questão... Ele pode ter apresentado, né? Ele apresentou o laudo, mas ele já teve esse deferimento, não sei, né? A gente está especulando aqui, né? E se os cálculos que ele apresenta são compatíveis com a escrituração, eu acho que cabe uma diligência, não cabe não? Então, vamos fazer nessa forma. Eu concordo, presidente. Acho que caberia uma diligência. Gustavo, eu sei que você está... Não, eu divirjo e eu voto por negar provimento, presidente. Entendi. Bom, então eu vou nessa linha da diligência. Diligência, né, Paulo? Gustavo, então, vota por negar provimento. Flávio? Eu vou com a divergência do Paulo para conversão em diligência, presidente. Andréa? Acato a sugestão da conversão de diligência, presidente. Cláudio? Também vou pela conversão em diligência, porque me parece que a origem do direito dele está exatamente no esclarecimento se ele teve ou não o benefício deferido. Parece-me pertinente, eu vou com a divergência. Ok. André? Presidente, eu também vou acompanhar a diligência. Eu acho que, apesar dele não ter, na manifestação de conformidade, explicitado com argumentos, mas ele apresentou a planilha mostrando onde é que estava isso, então, até pelo princípio do formalismo moderado que rege o processo administrativo fiscal, eu acho que há de sim considerar esses argumentos. Então, eu concordo com a diligência. Eu também acho que é o caso aqui de uma diligência. Eu queria consultar Ricardo, se ele não quer reformular o voto para diligência, Ricardo, nesse caso. Que é só a questão aí de você mudar o endereçamento aí, dar uma aprofundadinha nessas provas. Eu quero deixar registrado nesses 6 casos de hoje a minha posição. Você já deixou num. A partir de agora, senão nós vamos arrumar trabalho para os colegas aí, cada um vai ter que pegar uma... Nesse caso, a partir dos próximos eu digo que eu estou rendido. Eu não entendi. Por favor, só nesses casos de hoje e a partir dos próximos eu fico rendido. Você vai dar trabalho para os seus colegas. É o copia-cola. Eu já tive muito trabalho para fazer esses votos também. Eu sei. Tudo bem. Então, vai ser por maioria, converter o julgamento em diligência. Quem é que já pegou a tarefa aí Você já pegou uma, Paulo? Já peguei. André também? Eu já peguei, presidente, mas se precisar de mim... Presidente, eu posso pegar. Designar o Clécio, então, aí, inaugurar também qualquer coisa, pede ajuda aí para as conclusões, a gente... Eu já entendi as conclusões, mas se precisar, consultarei. Talvez fosse interessante detalhar, né, o conteúdo aí o objeto. Da diligência. O objeto, se você quiser até anotar para a orientação, principalmente verificar aí a existência do reconhecimento do benefício, do requerimento e reconhecimento desse benefício, pela unidade. E a verificação dos elementos apresentados se os valores apurados estão em conformidade com o crédito pleiteado, né? Se são suficientes para confirmar o crédito pleiteado. Mais ou menos nessa linha. Claro que você vai escrever com mais detalhamentos aí. Não sei se tem mais algo, Paulo. Basicamente seria mais... Então, deixa eu só anotar o resultado aqui. Até teria que ver também se ele não levou... não, mas no final do ano ele não apurou o imposto a pagar, né? Isso mesmo. No final do ano ele não apurou, né? Verificar se os documentos contábeis realmente confirmam esse crédito dele, né? Isso.
Presidente, queria saber se a gente pode fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer quantos minutos? Que horas são? São 11h05. 10 minutos? Ótimo. Então tá bom. Enquanto isso eu faço a anotação aqui. Então peço o apoio aqui para interromper a nossa gravação. Paulo também.